ontem, né, que nós tivemos também uma super audiência, eu disse que hoje nós abordaríamos o tema, inclusive, de toda essa questão do indiciamento do Bolsonaro, né, sobre toda essa manobra que começou a ser feita agora para que ele possa ser preso. Então a gente já começa a ficar muito esperto e muito de olho muito aberto. Inclusive, um internauta aqui acabou de me falar que foi vergonhoso, eu não vi, eu só vi o comentário aqui. Aqui, olha, o Fábio César diz o seguinte: vi hoje na Globo News a Sadi espremendo o advogado do Mauro Cid, ficou constrangedor. Então, ou seja, né, vocês sabem exatamente como funciona, né? Gabriela Azuki, um beijo pra você, Gabriele, né? Monique, Tiago, Edilene, Giovanni, Helena, Micaele, um beijo pra você. Thierry Silva, um beijão, querido, sempre aqui comigo. Maria Becker, enfim, todos vocês que acompanham o nosso canal, principalmente aqui todos os dias, tá? Regina Abadias, Marisa Medeiros, Mariang Silva, enfim, todos vocês, tá? Sejam muito bem-vindos e vamos começar, porque aqui foguete não dá ré e nós precisamos realmente da sua audiência, tá? Olha, para que a gente possa realmente tentar entender tudo isso que está acontecendo, hoje nós convidamos um cientista político, advogado, Dr. Adriano Tavares. Dr. Adriano Tavares vai entrar conosco já já, justamente para que a gente possa abordar todos esses temas, tá? Inclusive sobre toda essa confusão que já está rolando, inclusive no Brasil. Olha, Bolsonaro nega discussão sobre plano para matar autoridades. Isso nunca aconteceu. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou em entrevista à revista Veja, publicada nesta sexta-feira, que não tinha conhecimento de um plano para matar alguém. Abre aspas, lá na presidência havia mais ou menos 3.000 pessoas naquele prédio. Se um cara bola um negócio qualquer, o que eu tenho a ver com isso? Questionou Bolsonaro. Abre aspas, discutir comigo um plano para matar alguém, isso nunca aconteceu, acrescentou. Segundo a investigação da PF, um documento contendo o plano para matar Lula e o vice-presidente Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal foi impresso em 9 de novembro de 2022 no Palácio do Planalto e levado ao Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. Ao longo da entrevista, Bolsonaro declarou também que jamais compactuaria com qualquer plano para dar um golpe. Abre aspas, quando falavam comigo, era sempre para usar o estado de sítio, algo constitucional que dependeria do aval do Congresso, disse o ex-presidente. O estado de sítio é um instrumento que pode ser utilizado pelo presidente da República em casos, por exemplo, de grave comoção de repercussão nacional ou ocorrências de fatos que comprovem a ineficiência da medida tomada durante um possível estado de defesa, tá? Que no caso é o Brasil. E estado de defesa que é o presidente. Então as regras do presidente devem ser cumpridas. O estado de sítio é solicitado pelo presidente ao Congresso Nacional, ouvindo antes o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Com a medida em vigor, garantias individuais são suspensas e o presidente passa a ter poderes plenos. Moraes faz tudo o que não diz a lei, afirma Bolsonaro. Após receber o terceiro indiciamento pela PF, Bolsonaro foi às redes sociais e afirmou que, abre aspas, conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei, afirma o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas para que a gente possa entender todo esse imbróglio, seja muito bem-vindo, muito boa tarde, Dr. Adriano Tavares. Vem para cá para que a gente possa ter esse grande papo. Muito boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Que satisfação estar aqui com vocês. Obrigado você pelo convite. Aqui. Me sinto muito honrado aqui, elevado por esse nível aqui, um debate tão plural que você traz para todos nós aqui, né? Política é vida, é a nossa vida, é a condição do nosso futuro. Por isso, tinha certeza que eu não podia deixar passar esse tipo de assunto que não é chato, é preocupante.
preocupantes. Nada como a gente tomar conta de si, a gente lidar com aquilo que a gente não gosta de ter que lidar também. Mas se a gente se negasse a enxergar, seria muito pior. Tá bom. Doutor Adriano, eu li essa nota, inclusive, que saiu, dessa matéria que saiu na revista Veja, e o Bolsonaro afirma que isso nunca aconteceu. Na sua opinião, quanto político ou quanto cientista político, como que você vê toda essa questão? Eu vejo a continuidade, mais um capítulo de uma perseguição política que não permita que um candidato tenha seu valor eleitoral, tenha seus seguidores, tenha o seu espaço. Então eles tentam, desde perturbação à baleia, de pintou um clima, por todos os motivos, caçarem a candidatura dele, porque eles sabem que vai cair a inelegibilidade do Bolsonaro antes de 2026 e precisam de cortinas de fumaça para dar continuidade a essa perseguição. Não nos esqueçamos, Felipe, que ontem o Supremo liberou 15 membros da cúpula do PCC em Campinas. Então, muita coincidência quando a gente vê bandidos de alta periculosidade não serem expostos na mídia, voltarem para o nosso meio, voltarem para cá, enquanto a gente fica aqui discutindo sonhos, devaneios, tudo que se comprova até agora era o Bolsonaro reiterando que sempre ficaria nas 4 linhas. Então, na sua opinião, você não acredita que isso realmente tenha acontecido e que o Bolsonaro tenha encabeçado, inclusive, mandar ali realmente assassinar ou compor ali contra a vida do próprio Geraldo Alckmin, Alexandre de Moraes? Como advogado, como professor de direito e cientista político, eu te digo uma coisa: pecado é com a igreja. Se esse tipo de coisa tivesse acontecido, ele nunca veio para o campo dos fatos. O que houve de concreto até hoje, de atentado terrorista, foi uma tentativa de assassinato do candidato Bolsonaro. Esse sim foi levado a cabo, esse sim aconteceu, esse sim é em contexto. Você se refere quando ele tomou a facada? Quando ele tomou, o pior ato terrorista que a gente tem da história recente do país. Né? E por motivos que a gente não consegue realmente entender, é tirada todo o valor desse ato gravíssimo, né? Para ficar se discutindo e tentar tirar antidemocraticamente um candidato ou um player do jogo político brasileiro, né? Então, assim, eu acredito, eu vejo as provas, os documentos, de que realmente ele nunca disse nada nesse sentido. Tá? Isso me lembra aquela reunião que o Fachin mandou abrir, aquela reunião secreta, que o Moro falou, que ali dizia, e tudo que aquela reunião dizia não quero que protejam meus filhos, não quero, eu quero que seja igual para todos. Tá? Então tinha lá 3 horas de reunião em que isso era ratificado. E agora a gente vê isso, a narrativa é uma, mas todos os fatos são inversos. E todos os fatos são ao contrário. A gente está ouvindo agora falar no golpe do golpe, né? Que supostamente esses militares tirariam o próprio Bolsonaro se uma vez colocassem ele e ele não atendesse os seus anseios. A lista de indiciados e função é muito extensa, né? Nós temos aqui, olha, nós temos Ailton Gonçalves, Alexandre Castilho, Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, aí continua aí também, são 37 nomes que estão todos ali na mira do Alexandre de Moraes, que inclusive o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro concluiu, né, até inclusive na própria entrevista que ele deu à revista Veja, que ele que tem uma assessoria bastante criativa. Quando ele diz isso, Adriano, ele fala sobre o quê? Felipe, o Alexandre de Moraes está tentando instaurar o terror. Ele tenta calar opositores políticos do governo.
Tá? Claramente é isso que acontece. Nem Elon Musk fugiu dessa tanha autoritária de um ministro. É uma nomeação política, um homem que não era juiz, não é juiz de carreira. Ali no Supremo tem uma ex-juíza de carreira, né? O resto são pessoas nomeadas por interesses de presidente da República na época das nomeações. E são tantas violações infraconstitucionais e constitucionais que chega a pasmar. A gente não entende realmente como essa pessoa consegue tomar tanto poder e exercer arbitrariamente tanto poder. Por que só o Alexandre de Moraes que fustiga os conservadores desse país? A gente não vê nenhum outro ministro atuando com essa liberdade e com essa sanha. Isso viola um grande princípio de um colegiado, um tribunal colegiado, que é a distribuição de processos entre os membros. Então você não escolhe, quando você entra com um processo em algum tribunal, para quem você quer dirigir esse processo. Porque isso daí seria a condução de um provável voto. Tudo só cai estranhamente na mesa do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes interferiu mais de 200 vezes. Então você disse que ele é arbitrário. Eu digo que ele é arbitrário e perseguidor. Ele persegue. A gente tem pessoas condenadas a 17 anos de cadeia porque estavam acampadas na frente de quartel rezando. Não são as pessoas que foram pegas depredando. Engano, narrativa, não são essas pessoas. São pessoas de bem, pais de família, mães de família. A Matsunaga pegou 16 anos. Como que a gente pode... Como é que a gente pode colocar na balança esse tipo de julgamento? São pessoas que não tiveram direito ao foro natural, tinham que ser julgadas na primeira instância, assim como o Lula foi. O Lula foi julgado na primeira instância por um juiz. Na segunda instância, por 3. Tomou 4-0. 1 na primeira instância, mais 3 na segunda instância. Na terceira instância na STJ, foram 5-0. E a gente pega, então, 9 juízes de carreira, togados, respeitando a ampla defesa devido ao processo legal, defenderam ele e ele foi condenado. Até que se decidiu, nas palavras do próprio Marco Aurélio, né, descondenar o Lula e conduzi-lo de novo à presidência. Né? Então, é muito esquisito quando a gente vê a parcialidade de uma pessoa, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que ataca de todas as formas para tirar do jogo político aquele que a gente vê que realmente tem apoio das massas, que realmente tem apoio no nosso país. Eu não vejo nenhuma manifestação pública do governo. Eu não vejo nenhum representante do governo conseguir andar sem um forte esquema de segurança. Então, que tipo de democracia é essa? Quanto mais eles gritam atentado, golpe, democracia, mais eu entendo ao contrário. Mais eu entendo que é exatamente o inverso do que eles pretendem dizer. E, na sua opinião, o Bolsonaro será preso? Olha, eu não sei se ele tem peito para isso, porque o Bolsonaro, ele é a maior liderança dos últimos anos que a gente tem, talvez de todos os tempos. Eu, como analista histórico, eu só consigo imaginar Pedro II com tanto apoio, tá? Nem o Vargas, quando voltou, tinha tanto apoio, mas o Alexandre de Moraes, ele é imparável. Ele estava peitando o Elon Musk, né? Ele cobrou o resgate, o Elon Musk teve que pagar um resgate para poder voltar a atuar no país em outro objeto. Então, assim, eu não quero acreditar nesse tipo de descontrole judicial.
Pois é, pessoal, e esse foi um corte aqui do nosso canal Felipe Campos, e por isso não deixe de se inscrever, inscreva-se no canal, dê o like e acione o sino para que você receba notificação todas as vezes que um novo conteúdo chegar até você. Tá gostando? Então pode chegar, pode usar e abusar sem moderação. Um beijo para vocês.